Boa noite, querido irmão, querida irmã que se encontra nas redes sociais para mais um programa nessa segunda-feira, o Restauração. Convido você, irmão, irmã, em casa, a juntos estarmos unidos, de fato, na palavra do Senhor, pedindo junto a Ele que venha ao nosso encontro o seu olhar misericordioso, venha ao nosso encontro também a sua graça. Convido também você desde já a colocar aí o seu pedido de oração, colocar também a sua ação de graças neste momento de oração. Em tudo agradecer a Deus e também pedir a Ele o seu momento de fato misericordioso sobre nós. Convido também você a também se preparar, pegue lá na sua casa um pouco de água, um copo de água. Logo em seguida vamos fazer a bênção da água, pedindo a intercessão de Nossa Senhora do Rosário para todos aqueles que se encontram enfermos. De modo muito particular hoje, nós vamos abençoar essa água, pedindo ao Senhor a saúde do corpo e da alma para os nossos irmãos e irmãs que se encontram enfermos. Então já comece aí a preparar esse copo de água para logo em seguida recebermos a bênção do Senhor. Você também prepare as Sagradas Escrituras, sempre ressaltando, nosso programa se baseia nas Sagradas Escrituras, um momento de encontro e intimidade com a Palavra de Deus. Hoje, quando vamos meditar o tema do sacramento da Eucaristia, convido você a abrir aí o Evangelho de Lucas, capítulo 22, dos versículos 14 ao 20. Então, Lucas, capítulo 22, dos versículos 14 ao 20. Antes, vamos então, de fato, fazer nosso momento de oração, pedindo a invocação da Nossa Senhora do Rosário sobre nós, sobre esta água que agora você prepara aí na sua casa, para juntos pedir a Deus a sua bênção, a sua força. Pegue o seu copo de água e peça ao Senhor cada vez mais que venha sobre ela a força de fato do alto, a força do Espírito de Deus e derrame sobre nós a saúde, a força, a coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Querido irmão e irmã, diante desta água vamos suplicar ao Senhor pela intercessão da Senhora do Rosário que venha para nós a saúde. De fato, o Senhor deposite em nós a sua força, o sopro de vida que tanto necessitamos. Pense aí então no irmão e irmã pelo qual você também deseja que venha sobre ele a força, a graça, o dom da saúde. Também coloque agora diante do Senhor as suas dores, os seus pedidos. Senhor Jesus, que viestes como médico do corpo e da alma para curar as nossas enfermidades, que fostes o homem sujeito à dor e carregastes sobre vós as nossas enfermidades e lavastes sobre vós as nossas dores, que quisestes assemelhar-vos aos irmãos em tudo, a fim de vos mostrar misericordioso, que quisestes experimentar a condição humana para libertar-nos de tal mal, que tivestes como companheiro na dor ao pé da cruz a vossa mãe e não desejasse igualmente cuidar como nós também, que quereis que contemplemos em nosso corpo, em favor do vosso corpo místico, a Igreja, o que faltou aos nossos sofrimentos. Nós vos pedimos, Senhor, tende piedade de nós, de todos aqueles que sofrem as enfermidades do corpo e da alma. Nós vos pedimos que olheis com bondade sobre cada um dos enfermos, e concedei assim a sua força, alivieis os sofrimentos, auxiliai com vossa graça todos os enfermos e dai-nos constantemente a saúde. Oremos. Senhor nosso Deus, que enviastes o vosso Filho ao mundo
para carregar as nossas enfermidades e levar sobre si as nossas dores. Nós vos suplicamos por esses vossos filhos enfermos, para que com paciência fortalecida e a esperança renovada, superem a doença por vossa bênção e voltem a gozar a saúde por vossa ajuda. Derramai a vosso olhar misericordioso sobre esta água, pelo qual os vossos filhos, pela fé, desejam a cura do corpo e da alma. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Em casa, então, depois você pode partilhar essa água com o irmão, a irmã que também se encontra enferma. Hoje o tema de nossa meditação é o sacramento da Eucaristia, fonte e ápice de fato da intimidade com o Senhor. Semana passada nós falamos sobre o sacramento do batismo, o primeiro sacramento, porta de entrada para a comunhão com Deus, porta de entrada para a comunidade de fé, a igreja. Logo em seguida nós somos convidados a esse segundo passo naquilo que nós dizemos que é a economia da salvação, um caminho de intimidade profundo até a salvação com o Senhor. Esse segundo passo é o nosso convite, a participação da mesa da Eucaristia. Eucaristia é o momento pelo qual nós de fato vamos comungar o corpo e sangue de Cristo. Vamos refazer e fazer memória constantemente da última ceia, pelo qual o Senhor nos deixou isso como alimento salutar até que Ele volte, aquilo que nós dizemos, a parousia. Eucaristia requer um processo de caminhada. Na vida da igreja, lá quando a criança se encontra com seus 10, 11 anos, ela já está realizando ali o sacramento da Eucaristia. A média geral de formação para esse sacramento, uma formação preparatória para tal, que nós chamamos de catequese, ela dura por volta de 2 anos. Neste momento, a criança, aquele jovem ou o adulto também pode receber esse sacramento, se não recebeu quando criança, já quando adulto, quando quer aderir à fé cristã. Esse jovem, essa pessoa, ela recebe uma formação para, de fato, ser introduzido naquilo que é o mistério do sacramento da Eucaristia. O sacramento da Eucaristia, que é o próprio Cristo, então nós temos que entender, compreender e entrar em intimidade com a história do Cristo. Na catequese, todas as crianças, todos os jovens, as pessoas vão conhecer, vão se aprofundar na história da paixão, morte e ressurreição do Senhor, para entrar, para compreender o mistério da salvação e da fé que se baseia na vida do Cristo. Também vai aprender nesse meio tempo, nesse período, sobre aquilo que é a riqueza da igreja. Jesus, na sua história, deixou a igreja como portador daquele anúncio do Evangelho, deixou para ela os sacramentos. Então as crianças recebem também uma formação preparatória daquilo que são os sacramentos. Vão receber também uma formação sobre a oração universal. São tantas orações que a igreja apresenta como conhecimento, como um momento de intimidade com o Senhor. A catequese também vai proporcionar este momento de apresentar às crianças fórmulas de orações universal. Pai Nosso, Ave Maria, Eu Creio, Salve Rainha, Oração do Anjo, enfim. Também vai apresentar aquilo que é a doutrina da igreja, aquilo que quem quer fazer parte da comunhão com a Igreja Católica Apostólica Romana, que se baseia na palavra e também na doutrina, na tradição, vai aprender também o que a igreja nos pede, o que a igreja nos ensina. Então tem lá os mandamentos da igreja, vai também entender aquelas doutrinas que a igreja deixou para nós como um caminho para entender a palavra do Senhor, que é sempre atual. Cada vez, cada ano que passa, a igreja vai soltando para nós assim um momento mais formativo, vai ampliando o conhecimento, e a catequese vai dar esse passo às crianças, aquilo que se diz a doutrina. Depois, por fim, ela recebe então,
depois desse tempo de preparação, o sacramento da Eucaristia, tão conhecido por nós como a primeira Eucaristia. Mas não é a primeira, é a primeira de muitos. Agora tem alguns irmãos que parou na primeira. Então nós temos que repensar de fato aquilo que nós estamos pedindo ao Senhor. Não podemos parar na primeira Eucaristia. Ela não pode ser apenas uma ação de fato de convenção social, onde eu procuro, porque todos procuram o sacramento, eu também vou procurar, mas eu não me interesso verdadeiramente por fazer comunhão com o Cristo. Eucaristia é comunhão, é unidade, é se fazer um com o Cristo, é lutar pelos seus mesmos ideais, é buscar os seus mesmos valores. E aí que é tão importante uma catequese de valores. Mais do que tudo isso, que é aprender e conviver com os mistérios da vida da igreja na catequese, nós somos também convidados a compreender os valores de Cristo, porque de fato é isso que vai ser o diferencial numa formação catequética, é se aprofundar nos valores que Cristo nos deixou, sonhar os mesmos sonhos dele, buscar pelos mesmos ideais que o Senhor nos deixou. E quais são esses ideais? Fé, esperança, caridade. De fato é esse o caminho que o Senhor quer que todos os seus filhos trilhem. São esses os valores que a gente deve também se alimentar, buscar, lutar pelo bem comum, pela justiça, pela caridade. Esses devem ser os valores, além do mais, de todo aquele mistério que é ensinado para nós na intimidade com o Cristo, na catequese. Então, é um percurso, um caminho bonito. Agora, falo a você pai, você mãe, nesse primeiro momento, quando a gente fala de catequese para aqueles que já são ali ainda crianças, adolescentes. Os pais são os primeiros catequistas. É a frase mais padrão, mas é a mais verdadeira. A igreja vai ajudar, mas o principal testemunho da fé no Cristo são vocês pais. Então, é a motivação dos pais em querer que os filhos participem na vida da igreja é uma coisa, mas na verdade é a sua presença na vida com Cristo que incentiva aquela criança, aquele jovem, aquela adolescente a dizer: eu também quero seguir os mesmos passos. Uma contradição e um grande desafio na vida do sacramento da Eucaristia, naquilo que condiz à formação, aquilo que nós dizemos de catequese, é uma ruptura entre aquilo que o pai deseja para a criança, o pai com a mãe, e aquilo que o pai com a mãe vive. Então assim, o pai com a mãe quer que a criança faça catequese, mas o pai com a mãe não frequenta a igreja. Aí é uma contradição muito difícil. Aonde está a comunhão? O jovem, adolescente vai dizer: padre, estão pedindo uma coisa para mim que nem eles mesmos vivem. Então, essa contradição fica muito difícil de apresentar o Cristo dentro de um comportamento a esse. Então, é de fato pedido aos pais coerência naquilo que se pede. Eu quero que o meu filho aprenda de fato a conviver em unidade com Cristo. Eu quero que o meu filho faça de fato comunhão com Cristo. Eu quero que ele receba o sacramento da Eucaristia. Você quer? Então o primeiro passo é você dar testemunho que você é de Cristo, que você faz comunhão com Ele, que você faz unidade com Ele e que isso te faz bem. Então esse é o primeiro grande desafio naquilo que se apresenta para nós como momento formativo da vida sacramental, do sacramento da Eucaristia. As catequistas preparam com carinho os encontros, dou o seu tempo para anunciar o Evangelho e louvo a vida delas, mas elas, como dizem, ajudam a regar esta semente. Só que quem de fato vai observar o crescimento dessa semente é você pai, é você mãe, que tem que estar sempre nutrindo de fato essa semente para ela poder crescer forte. As catequistas vão acompanhar por 1, 2 anos, uma vez por semana. É você, pai, que vai fazer todo o diferencial na vida de fé. Se muitas vezes a gente se questiona: nossa, mas os jovens de hoje não têm fé, os jovens de hoje não gostam de igreja. Eu fico perguntando: será que é culpa dos jovens, das crianças, não buscarem a igreja, não terem fé?
Ou será que nós somos os culpados, porque nós somos os pais e não damos testemunhos coerentes de fé e de fato de vida em comunhão com a igreja? O jovem, a criança, observa aquilo que estão ao seu redor, vão buscar aquilo que os pais apresentam. Então, de fato, há também uma parte de falha dentro do âmbito familiar de apresentar a riqueza do sacramento da vida eucarística em comunhão com a igreja. Falta dar este passo. Agora, aprofundando de fato no sacramento em si, viver e fazer a experiência da Eucaristia é fazer a experiência de intimidade com Cristo. Tão bonito, Jesus Cristo não se cansa de mostrar as várias faces do amor. Ele que se doa na cruz, dando para nós a sua vida como prova de amor a nós, ele também dá mais e outras formas de amor, apresentando-se também como alimento. Olha, não estarei convosco, mas vou deixar o meu corpo, o meu sangue, ou seja, ele se dá em alimento por todos nós, até que ele volte. E é isso que nós vamos compreender aqui no Evangelho de Lucas. Observemos o que ele diz. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos de 14 ao 20. Diz assim: Quando chegou a hora, Jesus se pôs à mesa com os apóstolos e disse: Desejei muito comer com vocês esta ceia pascal, antes de sofrer, pois eu lhes digo, nunca mais a comerei até que ela se realize no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice, agradeceu a Deus e disse: Tomem isto e repartem entre vocês, pois eu lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Ou seja, o Senhor se dá para nós, se mostra de fato como alimento e bebida salutar, até que o reino venha, até que o reino aconteça. Ele se faz companheiro, se faz de fato força para nós. E será que nós estamos de fato nos alimentando deste Cristo? Será que quando eu olho a Eucaristia, eu olho de fato e vejo que ali é muito mais do que pão, é muito mais do que vinho, é Cristo fazendo-se memória no meio de nós e dizendo: eu estou contigo? Será que a gente consegue observar isso? E continua o texto. A seguir, Jesus tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e distribuiu a eles, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Depois da ceia, Jesus fez o mesmo com o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vocês. Olha que bonito. Se na primeira aliança foi falha, o homem fracassou, o Senhor faz uma segunda aliança, e essa aliança é selada pelo seu sangue, essa aliança é selada com a doação da sua vida, como mais uma vez Deus mostrando o seu amor por nós. Ele que dá o seu Filho como prova de amor por nós e faz jorrar do seu Filho água e sangue. Será que de fato isso não toca o nosso coração para dizer: olha como Deus vai longe, Ele dá o seu Filho. Quem de nós seria capaz de dar o seu Filho na cruz para provar para o outro que ama? É a radicalidade do amor. Então, de fato, a Eucaristia é esse sacramento do amor por excelência, que se celebra, que se faz memória a cada vez celebrada. E aonde é que se celebra o sacramento da Eucaristia? Aí agora vamos para a realização do sacramento. Aquilo que nós chamamos popularmente de missa é o sacramento da Eucaristia. Toda vez que você vai à missa, você celebra um sacramento, um sinal do amor de Deus por nós e que age para o nosso bem. A missa é a realização do sacramento da Eucaristia. Por isso que eu falo, a igreja, de fato, ela celebra sacramentos. A vida dela, toda a ação dela, o anúncio do reino dela é celebrar sinais da presença do Senhor. Cada missa é
a celebração do sacramento da Eucaristia. Como esse sacramento é composto? Vamos lá. Primeira parte do sacramento é realizado pelo alimento que se faz palavra, liturgia da palavra. Então, o Senhor que nos fala é a primeira parte da celebração do sacramento. E esta primeira parte é a catequese permanente. Muito se fala de catequese permanente. Meu irmão, muito mais do que o aprofundamento teológico, que é importante, muito mais que os ciclos bíblicos, que também é uma forma de espiritualidade, é muito importante, a missa, por excelência, é uma catequese permanente. A cada missa que você participa, você então de fato vai se aprofundando catequeticamente na palavra do Senhor. O que o padre faz de fato naquela hora popularmente chamada de homilia? Ele apresenta de forma catequética a palavra do Senhor no mundo atual. O que a palavra do Senhor nos diz hoje para nós? Isso é catequese. Então, às vezes é cobrado do padre: Padre, o senhor precisa dar uma catequese permanente para o seu povo. E a missa é o quê? A missa tem por excelência a primeira parte, uma parte de catequese. O Senhor fala, o Senhor também se traduz para o povo aquilo que ele tem como ensinamento para aquela realidade. Então, há uma catequese permanente. Mas será que quando eu vou na missa, a minha cabeça está na missa ou a minha cabeça está lá fora, pensando no carro, no churrasco que eu vou depois da missa, no shopping que eu vou depois da missa, na festa que eu tenho que ir para ir? Aí de fato não vai ter como você entender a palavra do Senhor, a sua cabeça está lá fora. Então, de fato, celebrar o sacramento, eu tenho que estar presente de corpo, alma e mente. A minha mente tem que estar preparada para absorver aquilo que vai ser celebrado. Segundo passo da celebração eucarística, liturgia eucarística. Se apresenta as oferendas, pão e vinho, que para nós vai se tornar o corpo e o sangue de Cristo. Se pronuncia então a oração de bênção, onde o Senhor de fato faz aquele momento da transubstanciação, ok? E ali já não é mais nem vinho e nem mais o trigo, é o corpo e o sangue de Cristo que se faz presente no meio de nós. Se faz memória da última ceia, se celebra e se distribui este corpo para a assembleia litúrgica, que faz aquilo que nós chamamos popularmente de comunhão. E o Senhor distribuiu este pão e este cálice à comunidade. Continua distribuindo a cada sacramento da Eucaristia, memorial da última ceia. Pois bem, e assim fortalecidos, saímos em missão. Depois que se celebrou a ceia eucarística, o que é pedido? Ide ao mundo e evangelizai. Os discípulos saíram evangelizando. E a nós, o que é pedido? Continuar caminhando e aonde quer que estivermos, vamos lá anunciar o Cristo. Anunciar o Cristo com o nosso comportamento, anunciar o Cristo lá em casa, anunciar o Cristo lá no trabalho. Como, Padre? Não estou falando para você falar 24 horas de Jesus, porque para falar de Jesus não preciso toda hora falar Jesus, Jesus. Eu preciso ser uma pessoa boa. Se lá onde você estiver é uma pessoa que olha por aqueles que necessitam, você é uma pessoa que atende e é humilde, você é uma pessoa que se faz presente e é escuta por aquele irmão que sofre, você está anunciando o reino. Muitas vezes você não precisa falar do Cristo para dizer que é dele. Às vezes é o seu comportamento que vai revelar. E essa pessoa é diferente. O modo como ela está presente no meio de nós nos faz entender que parece que ela não é desse mundo. De tão bobo, ou de tão humilde, ou de tão simples, ou pela caridade, vai revelar sinais em você que a pessoa vai se perguntar. Tem horas perto daquela pessoa que eu reparo nesse sinal, nessa característica, que me lembra o Cristo. Pois bem, está anunciando, você está evangelizando. Isso é mais importante. E assim o Cristo vai crescendo, a gente vai diminuindo e o reino vai de fato se instaurando no meio de nós. Assim se celebra a Eucaristia. Então,
formado por esses dois grandes momentos, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, como o ritual próprio do sacramento da Eucaristia. Agora eu faço um convite a você, irmão, irmã, a olhar a Eucaristia não só com, de fato, aquele olhar contemplativo, mas também a olhar a Eucaristia como Cristo que convida a, de fato, a mudar, de fato, a nossa vida, mudar o nosso comportamento, a, de fato, a ter coragem, força para lá fora ser um discípulo, aquele que sai, de fato, para levar esperança, para levar a boa nova do reino, né? Que a gente se abasteça do sacramento da Eucaristia e lá fora a gente consiga continuar levando aquilo que viemos buscar, o Cristo. Então lá fora possamos ser de fato sinais do Cristo no mundo, né? Esse é o grande convite. No seu momento da adoração eucarística, sim, fazer um momento de fato contemplativo, fazer o seu momento oracional, o seu momento de intimidade, mas lembrar sempre, a Eucaristia é um convite a uma mudança e uma transformação de vida. Não é só olhar e contemplar, é também uma responsabilidade de, a partir do encontro com Cristo, ser outro Cristo no mundo, né? De fato ser sinal deste Cristo aonde eu esteja. Então esse é o grande desafio. Padre, e às vezes nos pergunta, Padre, eu não sou digno da Eucaristia. Aí eu falo para vocês, irmão, semana que vem nós vamos falar sobre essa questão da dignidade do sacramento da penitência, aquilo que o Senhor nos deixa para nós, um momento de reconciliação diante das nossas fragilidades, diante dos nossos pecados. Lembrando, na continuidade da ceia, que a gente parou o texto ainda, continua lá, olha, eu sei que entre vocês há alguém que vai me trair, mas mesmo traindo, o Senhor não deixou de ser alimento para aquele que o traiu. Repare um pouco no texto bíblico, né? Então, de fato, o Senhor se faz alimento para todos, aquilo que se celebra de fato na Eucaristia. Comei todos, bebei todos que querem ser do Senhor e fazem passos para isso. É claro que necessita de passos nossos. Se você quer, mesmo na sua fragilidade, o Senhor vai te auxiliar para de fato comungar do seu corpo e do seu sangue. Antes da nossa bênção final, quero desejar a você, irmão, irmã, de fato, uma santa noite, uma boa semana, que o Senhor te fortaleça com esperança, com coragem, com força, ânimo. O que nós precisamos neste tempo tão desafiador é nunca perder a esperança, nunca perder a fé, sempre se abastecer da palavra da Eucaristia para ter coragem. Se a gente não tem coragem, a gente não chega longe. Jesus é corajoso, Jesus é cheio de esperança, Jesus era uma pessoa destemida, tinha um foco, caminhava. Nós precisamos também ter esse foco, ter essa caminhada. Vamos agora receber a bênção final, desejando sempre de fato a você, a toda a sua família, muita paz, muita saúde. Também quero deixar aqui no meu nome, no nome do Padre Luiz, muito obrigado a todos aqueles que nos felicitaram pelo Dia do Sacerdote. Meu muito obrigado, Deus os abençoe, continue rezando por mim, pelo Padre Luiz, para que possamos ser aquele chamado que o Senhor nos fez, bons pastores, pastores que a comunidade necessita, sinal da presença dele junto ao seu rebanho. Continue rezando por nós. Essa de fato é a nossa força, é a nossa sabedoria para caminharmos como o Senhor pede, junto a esse rebanho particular da paróquia de São João Batista.